situação atual da educação no Brasil é um dos principais problemas sociais do nosso país. Isso porque ainda há crianças que não frequentam as escolas. Infelizmente, 731 mil crianças ainda não frequentam as escolas no Brasil, segundo o IBGE. E o analfabetismo funcional no Brasil entre pessoas de 15 e 64 anos, no ano de 2009, foi registrado 28%. De modo que 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler. E 25% dos jovens que concluem o ensino fundamental não dominam a prática da leitura e da escrita. 27% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler, porém não compreendem aquilo que está lendo. E 4% dos estudantes do ensino superior são considerados analfabetos funcionais. Uma das principais consequências do Brasil é que ele não investe tanto na educação como ele deveria investir, a qual gera uma principal consequência para o estudante é que eles perdem menos oportunidades. A educação nesse período de pandemia impactou de forma negativa mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, que apresenta cerca de 92% dos estudantes afetados nesse período de pandemia de forma negativa. Ele criou um programa social a qual incentiva cerca de 98% de crianças entre 6 a 12 anos a frequentarem as escolas. Ele ocupa o lugar 53 em educação entre 65 países avaliados. Temos gráficos a qual apresentam a taxa de desemprego por nível educacional, o outro apresenta o crescimento da base de alunos de graduação e o outro apresenta o analfabetismo funcional no Brasil. Como melhorar a educação no Brasil? Eu vou estar citando 5 dicas. A primeira é utilizar de modo eficiente o tempo em sala de aula. A segunda é usar a tecnologia ao seu favor. A terceira é ampliar a educação técnica e profissional. A quarta é combater a repetência com mais esforço escolar. E a quinta é ter mais escolas em tempo integrais. Em tempos de pandemia, para conseguir acompanhar as atividades propostas pelos professores, é necessário ter acesso às mídias digitais. Mas, nas regiões periféricas do nosso país, falta a internet, o computador, o lápis e a folha para escrever. Há anos, o nosso país é repleto por diversas formas de desigualdade na educação, sendo elas a desigualdade pelo acesso, pela exclusão e pelos padrões da educação. E tamanha desigualdade acontece em grupos específicos, pessoas negras que moram em bairros periféricos e estudam em escolas públicas, e do qual já vem de toda uma infraestrutura. E por conta desses e de muitos outros empecilhos, a educação de jovens e crianças acabam sendo interrompidas antes mesmo de concluir o ensino médio e o ensino fundamental, por conta de situações de racismo, discriminação, falta de transporte e a pobreza. E para que uma grande mudança aconteça, é necessário que o nosso governo, que o nosso país, se recorde que não só que o jovem, pobre e negro pode sim estudar, se tornar um governador e tornar uma mudança, fazer uma mudança que não aconteceu há anos e tal mudança que não acontece, que causou danos em vários futuros, e também que os jovens das regiões periféricas também é o futuro da nação, também é a próxima geração que pode mudar o mundo, o futuro de muitos jovens. Nesse objetivo, a ONU pretende garantir coisas tais como igualdade de acesso à educação para homens e mulheres, crianças terminem o ensino primário e secundário livre e de qualidade, aumento de número de jovens e adultos relevantes para o mercado de trabalho e uma sociedade sustentável, aumento de jovens e adultos alfabetizados, desenvolvimento de uma sociedade sustentável graças à educação, ampliar o número de bolsas e aumentar o número de professores qualificados, e também melhorias nas instituições de ensino, capacitação de escolas para receber alunos portadores de qualquer deficiência, entre outros problemas que enfrentamos nas escolas nos dias de hoje. O quarto objetivo da ONU, planejado até 2030, tem como finalidade assegurar uma educação inclusiva
com equidade e de qualidade que promova oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes ao longo de suas vidas. A formação educacional deve ser aquela que desperta e potencializa as habilidades dos seres humanos como um todo. É devido a ela que a autonomia é praticada, possibilitando ainda mais rendimento para a vida. Sendo assim, ela deverá ser inclusiva, atendendo a todas as diversidades dos alunos, sendo capaz de ensiná-los independentemente do acaso, sendo entre elas questões de deficiência física, culturais, raciais ou entre outras. No entanto, para que a inclusão seja parte da vida estudantil, é necessário colaboração na parte financeira, para que o ambiente escolar seja remoto para todos os estudantes, sendo capaz de acomodá-los e de ser fácil a locomoção. Assim, quando a educação é eficaz, outras melhorias são alcançadas paralelamente. Uma população com acesso à educação via regrar-se, alimentar-se melhor, ter menos taxas de criminalidade, cuidar melhor da sua saúde, se colocar melhor no mercado de trabalho e, com isso, gerar menos pobreza e maior crescimento econômico. Oi, meu nome é Thaísa. O meu é Evelyn. Nós viemos falar sobre educação de qualidade no Brasil. A ONU tem um projeto de garantir uma educação de qualidade para todos até 2030. As metas da ONU é garantir o desenvolvimento de qualidade na primeira infância, no ensino primário, secundário, médio, completo para todos. E também a igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade para todos, homens e mulheres. Muitas escolas não têm uma infraestrutura muito boa. Então, acaba que não tem espaços na escola que são fundamentais. Por exemplo, bibliotecas, laboratório de ciências, sala de informática, auditório, quadras e até mesmo os materiais para isso. Por exemplo, os computadores, os materiais para a sala de laboratório, para também educação física, bolas, redes para jogar vôlei ou também traves para jogar futebol, por exemplo. E quando possui, eles não recebem um apoio suficiente para manter isso. Por exemplo, uma bola não vai durar um ano letivo inteiro. Com várias pessoas, vários adolescentes, várias crianças, não dura. E também, por exemplo, o computador, né? O computador, ele quebra e se um técnico não for lá, vai trancar a sala, por exemplo, né? Que demora muito tempo para alguém arrumar e não possui verba suficiente. Muitos alunos acabam que quebram os computadores, se não sem querer, mas pelo fato de saber que vai quebrar e tudo mais, não prezam pelo aquilo que foi dado e acabam ficando sem. Mas também, sobre a infraestrutura, não possui uma certa infraestrutura para pessoas que possuem deficiências. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência auditiva, quando é cego. Uma escola que só possui escadas. Como que uma pessoa que está machucada, por exemplo, como que vai subir aquelas escadas? Ou um cadeirante. Várias pessoas. Então, acho que deveria não ter só essa parte de laboratórios para estudo. Sim, deve ter uma parte de estudo, mas também para os alunos, né? Para os alunos ter mais conforto, os alunos os deficientes, todos os deficientes. Eu acho que deveria ter alguma coisa mais para eles, né? Para eles ficarem mais inclusos na nossa área. Pra gente saber como respeitar, pra gente saber como que é a vida deles. E eles pra gente conhecer mais eles, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa visão. A gente acaba tendo essa visão quando eles ficam no nosso dia a dia. Exato. E também muitas escolas acabam que não tem isso. Por exemplo, a gente já estivemos em 2 escolas do ensino médio que uma não tinha esse suporte, então a pessoa que tinha essa deficiência teve que mudar de escola por conta disso, pela escola não ter essa infraestrutura mesmo. E é isso. Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lil Sérgio, mano. E hoje eu tô aqui pela primeira vez
para lançar o primeiro episódio do Lagados Flow. E hoje, galera, eu vou estar falando sobre as metas da ODS, mano. Pra quem não conhece essas metas, elas são alguns combinados estabelecidos entre os países que participaram da ODM, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, onde eles prolongaram o prazo e atualizaram algumas metas. Assim, quando o Brasil participou das duas, ele se comprometeu a cumprir algumas delas ou todas até o ano de 2030. Então, hoje eu vou estar falando para vocês algumas dessas metas. Primeiro, a gente vai falar sobre a erradicação da pobreza. Meta que, na minha opinião, a gente ainda não cumpriu e, por mais que o governo negue, ainda se pode afirmar que existem sim pessoas na pobreza e não são pequenas porcentagens da sociedade. Para ser exato, até o ano passado, 31,8% dos brasileiros viviam em situação de extrema ou linear pobreza. E este número deve ter aumentado com a situação de pandemia que vivemos atualmente. Em segundo lugar, eu queria falar sobre a igualdade de gênero, que é outra medida também que algumas pessoas devem falar: ai, já alcançamos essa daí. Porém, aqueles que pertencem à comunidade LGBTQ+, sofrem na pele que essa meta está longe de ser atendida. Seja medo de se assumir para parentes, medo de andar com um parceiro na rua, mal olhares na rua, até acontecimentos como publicamente o nosso atual presidente dizer que seria incapaz de amar seu filho se ele fosse homossexual. Dando sequência, passamos para a educação de qualidade, onde mais uma vez o atual governo por pouco não prejudicou 45 milhões de alunos que estudavam em escolas públicas, tentando alterar o fundo da Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e empregar um projeto que retiraria fundos da escola pública para beneficiar as escolas privadas. Em seguida, podemos passar para o tópico de saúde e bem-estar, onde, mais uma vez, o nosso governo federal apresentou algumas soluções geniais, como o atual presidente Jair Bolsonaro espalhando que era só uma gripezinha no começo de uma pandemia, ou então de quem a famosa frase "quem morrer, morreu". E agora, recentemente, o mesmo optou por investir em uma cobertura mínima da vacina do Covid-19, assim tendo pego somente 10% de um máximo de verba liberado para 50%. O terceiro e último tópico, a gente vai falar sobre o desmatamento, né, que é uma situação também que foi observada aqui esse ano. Não houve melhora alguma e ele tem piorado bastante. Muitos não estão se posicionando contra e sim a favor do desmatamento, seja negando fatos, seja não se colocando 100% para esse bem, né, como o Pantanal ou a Amazônia, que também há muitas queimadas. Esse ano foi um ano de muitas queimadas, então essa é mais uma meta que ficou a desejar esse ano. Mesmo assim, eu devo lembrar-los que nunca fui presidente e que o prazo para essas metas é até 2030. E que muita coisa pode mudar nesses 10 anos. A gente pode cumprir muitas metas ou também continuar na mesa. Tudo depende do famoso destino. Agradeço a atenção, valeu, falou e tchau! No Brasil, os registros de feminicídio apresentam um crescimento, com cerca de 4 mulheres sendo mortas por dia, e a cada 11 minutos uma mulher é violentada sexualmente. É de suma importância falarmos sobre a violência de gênero atualmente, sendo assim um fator super importante a ser debatido em todo o Brasil. Primeiramente, antes de discorrermos sobre o assunto, precisamos saber o que é violência de gênero e como ela se manifesta. A violência de gênero se refere como um ato de qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbológica contra alguém vulnerável devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Para melhor entendimento de como a violência de gênero ocorre, precisamos compreender como o gênero se relaciona, sobre os pensamentos culturais que vêm de séculos e impõem as vítimas em um lugar social que proporciona um ciclo de violência.
Segundo alguns dados disponibilizados no site G1, indicam que a violência contra a mulher permanece como uma das mais cruéis e apresenta uma evidência de gigantesca desigualdade de gênero em nosso país. A sociedade em que vivemos está cada vez mais hipócrita politicamente, e como resposta pública ao medo e ao crime, ignoramos que não há espaço ou possibilidade de segurança para as mulheres. Quantas vezes vemos ou escutamos casos de mulheres sendo mortas por seus parceiros por dia em nosso país? Os números são alarmantes. A morte muitas vezes está à espreita por essas mulheres. A violência compõe um cotidiano perverso e sustentado por relações absolutamente machistas e históricas. Entre os anos de 2017 e 2018, os casos de feminicídio ou violência de gênero diminuiu cerca de 6,7%, segundo dados apresentados no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, não são números a serem celebrados, porque, apesar de tudo, ainda nos encontramos na lista de países mais violentos no mundo para mulheres. É importante ressaltar que a lei conhecida como Lei do Feminicídio 13.104 completa 5 anos, e a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, artigo 2, diz: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Essa lei hoje completa 14 anos. Ainda assim temos brechas. E mesmo com milhares de episódios de feminicídios postados diariamente nos principais sites de reportagem e imprensa, os poderes executivos seguem dando pouca ou nenhuma propriedade às ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Sendo assim, um indicativo que há falhas na segurança pública, não executando corretamente as leis penais ou processuais penais. O poder público falha todos os dias por não ser capaz de garantir a vida de milhares de mulheres. Dentro da nossa sociedade, existe uma permissividade em relação à violência de gênero, ou seja, as vítimas sempre são culpabilizadas pela forma de vestimentas, lugares em que estão em questão. Um exemplo bem recente é sobre o caso de Mariana Ferrer, onde a vítima foi totalmente posta como culpada e que o estupro foi dado como culposo. Está mais do que na hora da segurança pública deixar de reforçar estereótipos da masculinidade que, no limite, naturalizam a violência como linguagem e dificultam a prevenção e sua repressão. A ética pública são conceitos que, para abranger algum significado prático, deve consistir em cortar emoções e não aceitar nenhum tipo de discurso de ódio ou violência de suas manifestações. Do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei sonhar, que eu também sei lutar, que meu nome é mulher. Descreve a tristeza que tenho nos olhos, comenta a malícia que tenho no andar, nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita na hora de amar. Descreve as angústias da fome e do medo, descreve o segredo que eu guardo pra mim. Nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita qual puro jasmim. Descreve do jeito que bem entender. Objetivo 5 da ONU: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Quais seus requisitos? Garantir e eliminar as formas de violência contra mulheres e meninas, sendo assim, acabar com formas nocivas de casamento, exploração sexual. Assim, garantir a participação e a proteção social na disponibilização de liderança em serviços de todos os níveis, seja politicamente, economicamente e publicamente. Assegurar todo o acesso universal da saúde sexual reprodutiva e garantir direitos reprodutivos. Realizar formas para direitos iguais aos recursos econômicos. Aumentar o uso de tecnologias de base e fortalecer políticas sólidas de legislações aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero.